Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso canal, meu caderno industrial. A gente está resolvendo essa semana uma série de perguntas, né, na área de metrologia, e vamos aí para mais uma. Essa é bem interessante. Supondo uma peça cilíndrica com diâmetro de 2 polegadas, né, essa peça ela deve ser usinada até chegar ao diâmetro de 1,5 polegada. Nesse caso, a peça já teve 10 milímetros usinados. Quantos milímetros devem ser retirados da peça para que ela atinja o seu diâmetro final? Vamos analisar aqui o seguinte, antes de ir para a questão de fato, né? Quando a gente está falando de usinagem, a gente está falando que a peça ela tem como referência um diâmetro inicial, né, que seria o diâmetro bruto dela. Nesse caso, o diâmetro bruto é de 2 polegadas, ou seja, o diâmetro dessa peça inicial é de 2 polegadas. 2 polegadas, e ela vai ser usinada, né, ou seja, por meio de uma ferramenta de corte, vou mudar aqui a cor, por meio de uma ferramenta de corte, ela vai ser usinada, né, ou seja, removido o material dela para que ela fique com um diâmetro menor. Ela fique com um diâmetro menor. E esse diâmetro menor, que é o diâmetro final, é de 1,5 polegada. Então, nesse caso, é como se a peça ela já estivesse sendo usinada. Vou fazer aqui um diâmetro menor, né? Vou fazer um aqui como supondo que ela esteja sendo usinada só uma parte do comprimento dela, né? Então, nesse caso aqui, supondo que ela está mais ou menos assim. Então, a ferramenta de corte ela já retirou da peça 10 milímetros, né? Ou seja, 10 milímetros. Né? Como é uma peça cilíndrica, tem que ficar atento ali com a simetria, né? Então, 5 milímetros. Né? E aqui embaixo também 5 milímetros. Então ela já tirou 10 milímetros, né, da peça. E a pergunta é quantos milímetros falta para ela chegar nesse diâmetro final, que é 1,5 polegada. Então aqui a lógica de resolução. A gente converte 2 polegadas para milímetro, né? Subtrai os 10 milímetros, né, dessa conversão de 2 polegadas. A gente vai ter um novo diâmetro, né, que seria esse diâmetro aqui em curso, ou seja, esse diâmetro que ainda está sendo usinado, e converte 1,5 polegada, e aí você faz a análise de diferença final, de quanto é que está faltando de um para o outro. Né, e aí fecha essa pergunta, né, que é justamente saber quantos milímetros devem ser retirados da peça para que ela atinja o seu diâmetro final. Tá bom? Então vamos aí para o passo a passo. Nesse caso aqui, o primeiro passo, converter 2 polegadas para milímetro. 2 polegadas para milímetro. A gente tem que lembrar que 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Lembrando, isso aí é uma regra de conversão. Não é nem regra, né? É o quanto equivale, né? Quanto equivale, ou seja, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, 25,4 milímetros equivale a 1 polegada, já que a gente está falando de dois sistemas diferentes, né? Sistema métrico e o sistema inglês aí de medidas. Beleza, então se 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, 2 polegadas é só multiplicar 2 por 25,4, que nesse caso aí vai dar igual a 50,8 milímetros, ou seja, a peça quando iniciou a usinagem, ela estava com 50,8 milímetros, né? Que é a mesma coisa de 2 polegadas. E aí o que foi que aconteceu? Dessa peça com 50,8 milímetros, foram retirados 10 milímetros. Aí você diz, poxa, mas como é que foi retirado esses 10 milímetros? Porque a peça está sendo usinada, né? Ou seja, ela está sendo removido o material dela para que o diâmetro dela venha a diminuir. Né? Isso é muito comum aí para quem está só estudando a área de metrologia e não conhece tanto sobre usinagem, né? Procura algum vídeo aí na internet falando sobre usinagem. No nosso outro canal, Conhecimento 3.0, a gente tem vários vídeos falando sobre usinagem, várias simulações, né, mostrando lá como ocorre a usinagem. Então é isso. Né? Então ela está sendo usinada, está sendo retirado o material, foi tirado 10 milímetros. Né? Então o diâmetro que ela está atual é esse agora. 50,8 menos 10. Né? Ou seja, 50,8 milímetros, né, menos 10 milímetros vai dar igual a 40,8 milímetros. Então, esse aí é o diâmetro final. Final não, né? O diâmetro que a peça está agora durante a usinagem. Né? E aí o que acontece? O diâmetro que ela vai atingir, o diâmetro final que ela precisa chegar é de 1,5 polegada. Né? E aí o que eu preciso fazer? Converter 1,5 polegada para milímetro. Né? Para milímetro.
E é a mesma lógica, né? Se 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, e a gente está falando de 1 polegada e meia, né? Significa que é 25,4 mais a metade de 25,4, né? Já que 1 polegada é 25,4 milímetros, meia polegada é 25,4 dividido por 2. 25,4 dividido por 2 dá igual a 12,7 milímetros. Ou seja, 1 polegada e meia é igual a 25,4 mais 12,7. Né? Então, nesse caso aí, vai dar igual a 38,1 milímetros. Então, o que significa isso aqui na prática? Significa que a peça está com 40,8 milímetros no momento atual e ela já está quase chegando no diâmetro final. O diâmetro final é 38,1. Né? Então, está faltando pouco para ela chegar no diâmetro final. E aí, no caso, é só subtrair um em relação ao outro. 40,8 milímetros menos 38,1 milímetros. Esse cálculo, essa análise que a gente fez agora, ele é muito comum na prática, né? Quando você está usinando peças em polegada. Né? Porque você vai ter que saber, né, o valor em polegada, quanto ele equivale em milímetros, para que você possa ali usinar ele especificamente. Né? Ou, obviamente, você também pode estar utilizando um paquímetro ali de polegada fracionária para poder tomar referência. Só que aí tem um detalhe. Né? Aí tem um detalhe que é o seguinte: as máquinas que executam essa usinagem, né, fabricadas nacionalmente, normalmente vêm apenas com indicações nos anéis graduados, né, que faz o deslocamento para saber quanto é que você está tirando de material em milímetro. Normalmente, alguns até trazem milímetro e polegada, né, as fabricadas nacionalmente, né, a não ser que seja algo exportado, né, ou importado, né, na verdade, mas na grande maioria traz dessa forma. Máquina CNC você ainda tem a possibilidade, né, de alterar ali via programa, se vai estar trabalhando com milímetro ou com polegada. Bom, nesse caso aí a resposta final é só subtrair um em relação ao outro, 40,8 menos 38,1, que vai dar igual a 2,7 milímetros, ou seja, está faltando retirar da peça 2,7 milímetros para ela chegar no diâmetro final, que é igual a 38,1, o qual 38,1 equivale a 1 polegada e meia, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!